Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo, quer ver? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem, os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa recebe boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não estou seguindo, quero ouvir. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Aplaudir o Senhor Jesus. Falando no Fala Amigo Noturno, tá uma bênção, pessoal. Essa semana agora teve um dia, foram mais de 15 mil pessoas que conseguiram ligar. Porque eu perguntei ontem aqui no sábado, que tinha de gente que tentou ligar e não conseguiu. Quem tem assistido o Fala Amigo Noturno aqui? Teve alguém no nosso meio que tentou ligar algum dia e não conseguiu? Olha, quantas pessoas já tentaram e não conseguiram. Está uma bênção grande. Mas Deus tem nos abençoado. Hoje estamos falando sobre o Espírito Santo, a importância da comunhão com o Espírito Santo. Deus quer falar ao seu coração. Depois nós vamos orar e é para você sair daqui com o brilho de Deus, com aquela alegria do Senhor, com aquela vontade de vencer, vencer e vencer. Vamos ver o Espírito Santo na criação. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E esses dias, para você ter uma ideia, como a mensagem de Deus cresceu, que eu não consegui passar ainda a novela da vida real. Vou tentar passar nesse culto, mas tem 3 cultos que eu não consegui passar. Que Deus está nos dando aí bastante entendimento nessa ação do Espírito Santo. É receber essa energia de Deus, essa força de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu irmão, onde há o Espírito de Deus, as coisas tomam forma. Nós precisamos de colocar o Espírito Santo na nossa vida. Para quê? Para ele nos dirigir em tudo. Olha o versículo 3 que diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Quando nós temos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está sobre nós, nós conseguimos fazer essa separação entre luz e trevas, que veremos lá na frente, depois. Agora deixa eu falar um pouquinho do Espírito Santo dirigindo o homem, o Espírito Santo com José. Capítulo 41, aqui na frente, Gênesis mesmo, capítulo 41, versículos 38 e 39. Capítulo 41, versículos 38 e 39. O 39, o faraó falando. E disse faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Olha o que o Espírito de Deus faz numa pessoa, dá capacidade à pessoa de interpretações, que foi o caso de José, mas é mais do que isso. O Espírito Santo, ele capacita você a sair de uma situação de adversidade para uma situação de vitória. Ele faz isso, ele nos dirige
nos dirige em todos os momentos. Nós veremos no Novo Testamento a importância de deixar o Espírito Santo nos dirigir. Mas ainda dentro desse entendimento, nós vamos para o livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 31. Só aqui vendo ações do Espírito Santo, para depois chegar à nossa parte. Êxodo é o segundo livro, capítulo 31, versículos 1, 2 e 3. Passa para nós. Diz: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Deus capacitou esse homem, chamado Bezalel, para fazer ou construir o tabernáculo, fazer coisas que nenhum homem poderia. Ele foi capacitado por Deus. Essa é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora nós vamos pular um pouco para Juízes, capítulo 3. Juízes é um período da história de Israel que homens, e uma curiosidade muito grande, homens que dirigiram a nação de Israel, que julgavam as pessoas. Mas nesse período, entre os homens surgiu quem? Uma mulher chamada Débora. Sabe por que eu falo isso? Porque no Antigo Testamento, nas genealogias, você quase não vê falando da mulher. A mulher não é muito citada, mas aí de vez em quando você ouve alguém. Eu lembro uma vez, pessoa da minha família, uma igreja nossa, nós trocamos o pastor e tiramos o pastor homem e colocamos uma pastora mulher, lógico, né? Uma pastora. Sabe o que ele falou? Eu não assisto mulher pregando. Aí eles falam, mas Paulo mandou as mulheres se calarem e falarem em casa. Não. Aí é questão de interpretação, chamada interpretação histórica. A carta que Paulo mandou, para quem ele mandou, o período daquela história, quando as mulheres, entenda bem, não se pronunciavam nas sinagogas, não falavam, é diferente. Porque você vê, se já no Antigo Testamento uma mulher dirigiu a nação de Israel, que era a nação do povo de Deus, como no Novo Testamento não podemos ter uma mulher pregando. Temos muitas mulheres pregando, até a própria nação de Israel, na história recente, teve uma mulher que governou Israel. Então, não existe isso. Mulher pode pregar, aqui não é o clube do Bolinha, não. A Luluzinha tem vez também, né? Então, mas aqui vamos falar de capítulo 3, Juízes 3, versículo 10. E veio sobre ele quem? O Espírito do Senhor. E julgou Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Olha que coisa bonita, Deus capacitou esse homem não só a dirigir a nação de Israel, mas capacitou esse homem a ter vitória sobre o inimigo. Mesmo qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, ele é capacitado por Deus a ter vitória contra qualquer inimigo, contra qualquer adversário. Mas vamos mais ainda um pouquinho. No primeiro livro de Samuel, capítulo 10, vamos ver o rei Saul sendo cheio com o Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Você está em Juízes, é fácil. Depois de Juízes é Samuel. Aí tem Ruth e Samuel, perdão. Então, capítulo 6, versículo 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. Quer dizer, o rei Saul era o menor, entenda, da sua casa. A sua casa era a menor da tribo de Benjamim, e Benjamim era a menor das tribos de Israel. Mas ele foi escolhido para ser o primeiro rei. E ele tinha que receber o Espírito Santo. Porque nesta época, esses homens, reis, sacerdotes e profetas, eles recebiam o Espírito Santo. Eles eram capacitados pelo Espírito Santo para fazerem a obra de Deus. No capítulo 16, no versículo 13, nós vamos ver o menino Davi, o jovem Davi. Capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Davi não lutou com um leão, não lutou com um urso, não venceu um leão, não venceu um urso, por acaso não.
porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito de Deus capacitou a ter aquela força. Quando ele derrubou o gigante Golias, ele disse: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então a força de Davi é pelo Espírito de Deus que havia nele. Agora um verso triste, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas o Espírito Santo se retira de uma pessoa. Os dons de Deus não são irrevogáveis? Sim, os dons. Mas a Bíblia diz: andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo. Se você ler o capítulo 13, no versículo 8, de uma maneira deliberada, ele desprezou o mandamento do Senhor e ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. No capítulo 15, ele recebe uma mensagem, um mandamento ímpar, quer dizer, único. Era para ele destruir os amalequitas e não ficar com nada dos amalequitas, mas ele agiu por conta própria. E quando ele foi repreendido, ele tentou se justificar. Não conseguiu, perdeu completamente. Então Deus não poderia mais andar com ele. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Atenção, você pode ser de Deus, mas se você está sendo assombrado, assustado, está se apavorando, porque luta todo mundo tem, mas você não perde a paz. Quando você começa a ser atormentado, começa a perder a paz, é que a sua comunhão não está plena com o Senhor. Eu tenho dito, quando a nossa comunhão está plena com o Senhor, apareça o que aparecer, você vai dizer: maior é o que está comigo. Você não vai se intimidar, você não vai se amedrontar, você não vai perder a sua paz. O Saul aqui fica atormentado. Quando fala da parte do Senhor, é permitido por Deus. Então os criados de Saul lhe disseram: eis agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. O que é ser valente, pessoal? Valente é corajoso, valente é intrépido, valentia é ausência de medo. Então, quando você é valente, você não tem medo. Davi tinha isso, ele era intrépido, era corajoso. Valente não é quem fica dando tapa nos outros, não. Entende? O valente aqui é aquele intrépido, tem ausência de medo. Mas ele falou: é valente, animoso, pessoa sempre para cima, pessoa que não desanima, que não se abate. Mais ainda, é homem de guerra. Homem de guerra é que sabe lutar até hoje. De vez em quando você pega uma pessoa para expulsar um demônio, ele até expulsa, mas já ouviu alguém falar: toma uma surra? Demora, toma um cansaço tremendo, que às vezes não é homem de guerra. Quer dizer, o Espírito Santo, ele capacita você a enxergar e a orar da maneira certa. Eu conto um caso, uma vez, não foi em igreja dos outros não, na nossa igreja, lá no Rio de Janeiro, em Madureira, tem mais de 30 anos isso. O missionário foi acordado na madrugada. Por quê? Manifestou um demônio lá numa pessoa, e o pastor orou e não saiu o demônio, já de madrugada, olha quantas horas. E o missionário chegou lá e viu, era questão de discernimento, chegou e falou: olha, eu sou o missionário R. Soares, eu vim trazer uma bênção para você, hoje o saldo da mal da sua vida, em nome de Jesus, o mal, sai. A pessoa voltou assim, pronto. O homem de guerra, ele sabe como orar. Tem oração que não é questão de muito orar, é questão de determinação, de falar com convicção. A pessoa sabe orar, sabe que guerrear de maneira certa. E sisudo em palavras, sisudo é sério. Sim, sim? Não, não. E de gentil presença. Gentil presença, aqui talvez o nome pegue mal. Gentil presença, não. Aquela pessoa, vamos dizer assim, carismática, aquela pessoa de boa presença, aquela pessoa agradável. Nós temos que ser isso. Mas o mais importante agora, pessoal, o que? O Senhor é com ele, é isso que nós temos que ter. As pessoas devem reconhecer que o Senhor é conosco. E isso não é por força nem por violência, não é você querer ser crente à força, não. Você vai notar, as pessoas vão notar que o Senhor é conosco.